crédito condominial, ele tem preferência, ele persegue a coisa. Então, ele não pode morrer, ele não pode ser desconsiderado. Então, a gente busca de todas as formas que essa tese seja fortalecida, você consiga cobrar de quem quer que seja. Possibilidades que, na verdade, uma é fato, porque a gente já pegou o anúncio, os próprios moradores descobrem o anúncio, porém, ele nunca fala, ele sempre fala assim, tá vindo um casal de amigos meus, tá aqui o RG deles, eles vão ficar no apartamento esse fim de semana. Sejam bem-vindos a mais um Condomínio Soluções, o programa que trata do dia a dia condominial. Nosso tema depois da vinheta. Estamos de volta, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, o canal da Conde TV, ativar o sininho para receber informações dos próximos programas, deixar seu comentário, ajudar a gente com temas novos e dúvidas que você tenha para a gente construir programas interessantes. Hype o vídeo, certo? SimHub, aí tu é o cara do SimHub, o pessoal fala que eu tenho parceria, não tenho parceria. Mas a gente vai agradecer o SimHub também pelo patrocínio, pelo apoio aqui do nosso programa. E a gente vai qualquer dia fazer um novo programa sobre o SimHub. O SimHub tem algumas novidades aí importantes nessa coisa da telemetria do sistema de bombas e caixas d'água. Nosso tema com ele, o cara... Eu não vou falar o nome do produto que tu está usando, porque não vou fazer propaganda de graça aqui. Mas o cara tá fininho. Ah, obrigado. Gustavo Moretti. Vamos lá, gente. Voltamos hoje, mais uma vez, um programa especial com participação do nosso querido Dr. Alex Braz. Vamos falar um pouquinho hoje sobre inadimplência, né, dentre outras coisas, começando pela inadimplência. Doutor, novamente, muito obrigado pela terceira semana consecutiva o senhor está aqui conosco. O pessoal assistiu os programas. Assistam os programas anteriores. Foi sensacional o que a gente conversou até aqui, o conteúdo que a gente gerou. E vamos continuar aqui com o Dr. Alex. Novamente, Dr. Alex, se apresente, fala um pouquinho sobre você, fala do seu, como te acha e bora. Perfeito, agradecer vocês de novo, parabenizar o trabalho, tudo muito organizado, muito bem feito, a gente se sente em casa aqui no programa de vocês, é legal que a gente pode explorar diversos assuntos, né? Eu sou Alex Braz, advogado, já falei aqui. Braz com Z. Braz com Z, que me questionaram, Braz com Z. Quem quiser me seguir lá no Instagram, eu falo bastante sobre direito condominial, rotina da advocacia. Alex Braz com Z, advogado. Alex Braz com Z, advogado. E vou até procurar sou aqui. Sócio da BSZ Advogados. Nós temos um nicho muito forte em direito condominial, então venho hoje aqui para a gente explorar um pouquinho esse assunto. Eu vou aproveitar, como a gente falou na semana passada, eu falei que eu ia trazer um caso, né, importante. Eu entrei de síndico num condomínio, e é um condomínio comercial, não é tão grande assim, são 25 salas comerciais e uma loja. Coincidentemente, a loja é da construtora, então já tem um problema de convenção, porque a construtora fez a convenção, as pessoas que compraram, na verdade, aceitaram aquela primeira convenção e a loja não contribui com todas com todas as obrigações, na verdade, que tem no condomínio, isso já é um problema. Mas temos 3 salas que não pagam condomínio há muitos anos, tá? Com dívidas que o valor ultrapassa o valor da sala. E quando eu entrei, uma das salas tinha sido adjudicada. E foi adjudicada num processo por mais de 400 mil, que era a dívida do condomínio. Só que a sala não vale 400 mil. Não sei como é que foi a tratativa do começo, tem lá o que o pessoal fala, e até o síndico que me sucedeu, que eu sucedi o síndico, né? Eu ainda falei, Flávio, na verdade, assim, foi na tua época que fizeram isso, né? Como é que adjudicaram isso? A sala não tem proposta de compra por mais de 250 mil e devia 260 de IPTU. Ou seja, tu absorveu uma sala, não vai receber absolutamente nada e deve de IPTU mais do que a sala custa. Como que entra isso? Acontece. E ainda vai ter que pagar os honorários do advogado.
porque quando adjudicou, Que é caro, né? Na hora do advogado é caro. é caro, é caro. Mas quando adjudicou lá, Caro é ficar no risco que vocês ficam eu até estou arredondando o valor, porque foi um pouco mais, mas adjudicou por 400 mil, todo o honorário, a sucumbência, tudo em cima desses 400 mil, né? E não sei se quanto tempo demora, porque a advogada também não recebeu ainda, quanto tempo demora, se isso vai sendo corrigido também, esse valor dos 400 mil, se entra nisso. vai sendo corrigido né? porque, muito possivelmente, a pessoa depositou já no processo o valor, né? Teve um processo, né? Não, teve, não tem dinheiro depositado, na verdade. condomínio que adjudicou. Condomínio Ah, o adjudicou, próprio o próprio condomínio. O adjudicou. condomínio abraçou aquilo virou sendo do condomínio. Sendo que agora o condomínio fez um refis com a prefeitura para pagar o IPTU, esses 200 que estavam na dívida ativa. Entendi. Né? Então, é uma situação muito urgente. Então, você Entendeu? tem que olhar, porque vamos lá, vamos percorrer todo o caminho, né? Então, iniciou-se ali uma ação. Desde 2014 essa dívida. Iniciou-se olha. ali uma ação, muito possivelmente uma ação de execução, né? E chegou-se ao momento de avaliar o imóvel, de você penhorar o imóvel. O que é a penhora? Né? Essa constrição dos bens do devedor. É claro que, até falando um pouquinho sobre o que nós fazemos no último programa, a sua última, em muitos momentos, a sua última medida é pedir a constrição do imóvel. Você tem tantos bloqueios, hoje nós temos bloqueios automáticos nas contas dos devedores, até outros bens, dependendo de como for a condição do processo. E aí você chega no momento que você penhora o próprio bem. Por quê? Porque essas dívidas de condomínio, assim como a dívida de IPTU, nós temos um nome muito técnico para isso, que é a dívida propter rem. Ela é rei persecutória. Ela persegue a coisa. Então, em regra, e por que a dívida de condomínio é muito forte? Hoje nós temos transações no mercado, pessoas comprando dívidas de condomínio, porque sabe que se tiver a boa condução, vai receber. Só não sabe quando, mas vai Exato. receber. Mas o próprio bem garante aquilo ali. Então, esse processo muito possivelmente chegou na penhora e chegou em um determinado momento que pode ter sido feita uma asta pública e não ter tido nenhuma, que é um leilão, e não ter tido nenhuma interesse. proposta, né? E chegou na adjudicação. Quando chega na adjudicação, e no seu caso em específico, eu não posso tratar muito do específico, mas eu vou tentar trazer a norma genérica, ali no próprio processo já se conduz um pouco como que vai fluir essa adjudicação, né? E num segundo momento, o condomínio absorvendo muito possivelmente essa adjudicação foi tratado em uma assembleia, deve ter sido tratado, e o jurídico deve ter comunicado ali os riscos e os possíveis prejuízos que isso poderia gerar. E com essas informações vocês trabalharam com Eles dizem que esses prejuízos ela não falou. Os riscos não foi falado. Doutor, deixa eu fazer uma perguntinha em relação a prefeitura, a prefeitura, na verdade, porque assim, a partir do momento que foi adjudicado, a prefeitura não perderia, ou tipo assim, ele assume de fato todos os débitos que tem. De IPTU? Foi adjudicado, ele assume todos os débitos. O que acontece? Se tem um débito muito alto de IPTU, muito possivelmente também possa ser que tenha uma ação cobrando esse IPTU. Sim. Né? E aí o que acontece é que essas ações, eventualmente, elas podem se comunicar. Por exemplo, às vezes a gente pode ter uma ação cobrando uma taxa condominial, mas o imóvel já está indo a leilão na ação do IPTU. E aí o advogado tem que trabalhar de forma diligente para comunicar aquele juízo e dentro dessa concorrência de créditos, impor o seu crédito. Então, se o IPTU, se eles não fizeram isso na ação de vocês, depois vai ter que ter uma negociação, uma questão que leve aí a... Depois até vou perguntar sobre leilão, mas... deixa eu falar, deixa eu participar também, posso... É que no programa passado só tu falou. Já estão 10 minutos, eu nem falei nada aqui. Mas no programa passado, doutor, eu sofro bullying aqui, primeiro porque ele vai de terno na Assembleia, eu vou de chinela havaiana, porque eu tô na praia. Fala tu. Tô na praia. Doutor, na verdade, o que eu queria perguntar? Eu também tenho um condomínio que tem essa questão de débito vale mais do que o imóvel, enfim. E alguns advogados dizem, existe uma tese, quer saber se existe alguma tese, que fala que você pode entrar com alguma medida judicial para que o IPTU persiga, continue, desmembre e saia do apartamento, do bem, e permaneça como proprietário? Ambas, o próprio condomínio e o IPTU, a taxa condominial e o imposto do IPTU,
vocês podem perseguir a pessoa, continuar perseguindo a pessoa. Então você pode pedir isso para pega o imóvel e continua Você perseguindo. pode solicitar isso, mas muito possivelmente ali o procurador que representa o município vai vir combater a sua tese e vai demonstrar que ela não subsiste. O que eu vejo em muitos casos como esse, divisões entre um crédito e outro, considerações contra quem penhorou primeiro o imóvel ou quem ajuizou primeiro. Então, é realmente um momento bem delicado do processo. É você combater outros credores além do próprio executado, né? Então, você veja, se você tem um crédito contra aquela pessoa que tem aquele bem, tanto que eu lembro que eu falei para vocês, no começo, você não persegue o bem, você pode perseguir a pessoa. Eu falo perseguir, mas é para a gente ficar mais lúdico. Então, você vai pegar ali o dinheiro na conta daquela pessoa. Um carro. Né? Um carro, primeira pessoa, ela é que no caso de condomínio, o carro é muito complicado, até pela questão da personalidade jurídica e tudo mais. Há discussões quanto a isso. Mas você pode, num determinado momento ali, veja, você ajuizou a ação. Aquele condomínio ele vai receber uma carta para ele ter a chance de pagar o débito dele. É para ele pagar, não é para você começar a perseguir crédito, conta, o próprio bem. Então ele vai ter esse momento de pagar. Essas medidas que são excepcionais, né? E hoje nós temos nessas execuções até medidas atípicas, né? Que no mundo condominial, nessas execuções de taxa condominial, e quando a gente fala, por exemplo, de associação, é um outro tipo de ação, veja, já não são mais dívidas próprio terreno, mas existe discussão quanto a isso. É difícil você trabalhar com essas medidas atípicas, mas vocês já devem ter ouvido, por exemplo, que um devedor teve a CNH cassada. Sim. Ou teve o passaporte também ali cassado. Pode isso agora? Né? Pode, dependendo do caso em concreto. Como que está sendo conduzido aquele caso e as especificidades dele. E também depende um pouco do crédito, do momento do processo. São diversos fatores, diversas variáveis, que é por isso que eu trago a informação. Precisa estar muito atualizado, precisa estar muito aprofundado nesse assunto da recuperação de crédito condominial. Eu até, pegando esse gancho, excelente pergunta. Você não vai ficar fazendo consultoria aqui não, né? Não. Passando vergonha com o nosso convidado. Não é consultoria, é que, na verdade, assim, as minhas dúvidas são as dúvidas do nosso povo, Sim. dos nossos síndicos. Sua voz é a voz do povo. Eu tenho certeza que alguém que está sentado lá assistindo o nosso programa tem a mesma dúvida que eu. Já passou por isso. Já passou por isso. Então vai. Não, é que, na verdade, da mesma maneira que tu perguntou do IPTU, existe uma situação, o condomínio, a gente tinha uma dívida de condomínio, quem financiou o condomínio foi a Caixa, e em algum momento a Caixa pegou alguns imóveis ali como pagamento porque a construtora não pagou ela. Foi feita uma jogada, aí essa parte eu não vou nem discutir, mas foi feita uma jogada lá e a Caixa pegou... Ó, tu viu só? Tava ouvindo aqui, ó. O chat GPT tá ouvindo. Deixa. Aí ela pegou como se fosse um leilão, na verdade, e aquilo que passou para trás, o juiz determinou que tinha que continuar sendo cobrado da construtora. Então, existem discussões né? quanto a isso. E não da Caixa. É que aí, como a Caixa... Exato, mas existem discussões quanto a isso. Lidar com essas questões, por exemplo, da Caixa é bem complicado porque eles têm leilões extrajudiciais, leilões ali internos. É muito do caso em concreto. Você desconsiderar, a tese que eu sempre brigo é o crédito condominial, ele tem preferência e ele persegue a coisa. Então, ele não pode morrer, ele não pode ser desconsiderado. Então, a gente busca de todas as formas que essa tese seja fortalecida e que, em casos até como esse, você consiga cobrar de quem quer que seja. E hoje nós temos muitas discussões no judiciário, inclusive nos superiores tribunais, quanto a esses créditos oriundos aí de dívida enquanto o apartamento ou a unidade autônoma estava em alienação fiduciária, por exemplo. Então, é muito do caso em concreto. Mas, em linhas gerais, o que deve prevalecer, de acordo com a minha visão, é essa preferência desse crédito e o quanto esse crédito deve ser assegurado pela própria coisa. Porque se ele está agarrado à coisa, a coisa não pode se desvincular a ele. É que, na verdade, o juiz botou lá no papel, né? Eles se pegaram muito nisso.
de que a Caixa não tinha responsabilidade sobre os débitos passados. Então, mas essa é uma discussão. Essa é uma Essa é uma discussão. Essa é uma discussão, inclusive, como eu disse, nos superiores tribunais. Não, e aí para frente, o que aconteceu? A Caixa pegou as salas e começou a pagar. Começou a pagar. E você continuou discutindo o passado. Continuou discutindo o passado. Só que, assim, tá lá a discussão até hoje. Só que o jurídico está discutindo o passado com a construtora e não mais com a Caixa. E aí, só que o que acontece? Chegou num determinado momento que a Caixa parou de pagar. Então, ela ficou 3 meses sem pagar. E a gente começou a cobrar judicialmente também isso. E ela fez um leilão particular dela e vendeu 90% dos imóveis. As pessoas absorveram, pegaram aquilo, tá? E aqueles 3 meses está lá. E aí as pessoas começaram, eu quero uma CND. Não tem como te dar CND. Tem 3 meses em aberto aqui. E o advogado, né? E aí eu não vou nem entrar no mérito de interesse ou não, porque o corretor tá ligado, é irmão, né? O advogado me pediu, falou, pô, faz uma CND dessa sala aqui, porque o cara estava apertando o irmão dele, porque o cara queria vender o imóvel que ele comprou. Ele comprou da Caixa e já queria revender. E aí eu falei, não tem como fazer uma CND, porque ele tem 3 meses, 3, 4 meses nesse caso, em aberto. Não, mas essa cobrança a gente está fazendo da Caixa. Está fazendo da Caixa. Porque foi leilão, a gente não pode cobrar do cara. Eu falei, não, mas peraí, não foi um leilão. Não tem na praça, não é um leilão de praça pública, com leiloeiro, com não sei o quê. Mas ainda que tem, o débito existe. Não, eu falo assim, o leilão foi um leilão particular. Então, eu não pago o condomínio, faço um leilão do meu imóvel, recebo ele em dinheiro e não paga ninguém. E não pago o condomínio, e aí você vai ficar cobrando de mim, depois, pessoa física, que nem tem um... Olha, eu acho que o dinheiro, ideal, nesse caso, né? é colocar cada coisa no seu quadrado. Existe uma discussão com a Caixa, existe uma discussão com a construtora e uma discussão com o condomínio. Não vou falar que o advogado agiu certo ou errado por dar essa orientação, porque realmente é muito do caso em concreto. E, como eu disse, nós temos grandes advogados que trabalham hoje na área condominial, muitas pessoas se especializando. A advocacia, ela vem com esse fronte de defender o interesse da sociedade. Então, tem como eu falar para você, olha, o advogado te orientou certo ou te orientou errado. O que eu posso, em linhas gerais, trazer aqui é que, se você contratou aquele advogado, confie nele, porque com certeza, a gente considerando aí a boa-fé, ele vai tentar buscar para você a melhor solução. E nós, advogados, estamos o tempo todo também lidando com situações que o próprio judiciário age de forma diferente do que a lei traz ou do que a gente entende como correto, né, como a interpretação da lei, porque uma questão do direito é essa interpretação legal. Sim. Então, a situação no caso específico tem que analisar ali os detalhes. E a gente até confia, porque eu falo assim, hoje o condomínio tá sanado, vamos dizer assim, por conta do trabalho que ele fez junto com a construtora no passado. É que aí aparecem coisas pontuais. Cada direito tem uma, não é um exato, né? Cada um tem coisas pontuais que ali no momento, por uma questão que muitas vezes não tem a ver com o próprio advogado. O advogado busca ali de todas as formas reaver esses créditos, mais uma mudança de uma tese, uma lacuna legal. Isso gera muito Só para a gente amarrar um pouquinho essa questão da inadimplência e ir para o último item, que é um pouquinho mais complexo que o doutor aqui. Sobre inadimplência, gente, em modo gerais, é necessário fazer uma boa regra de cobrança, né, Walter? Ter lá um acompanhamento em cima, fazer uma boa regra de cobrança, ficar em cima para que não perca o prazo, não tem perca prescrição. Planejamento, essa é a palavra. Se planeje para controlar o seu caixa. Busque uma assessoria competente. Vou trazer um tema aqui que o doutor... Airbnb, doutor. Airbnb... Já está acabando o programa, é rapidinho, só para a gente entender, né? A gente já sabe aí que o judiciário meio que deixou para que os condomínios decidam entre si se pode, se não pode, como e regulamente isso. Mas só para entender na prática, né, já que o senhor tem bastante experiência aí, como que está sendo essa questão do Airbnb? E tem alguma novidade na alteração do Código Civil? Tem algumas novidades, mas assim, vamos fazer um overview então lá, desde a questão inicial do Airbnb. Um erro muito comum
que os condôminos ou quem está militando nessa área comete é tratar Airbnb como um instituto. A gente está falando de tipos de locação, tipos de utilização das unidades. Então, sempre que eu vou fazer uma assembleia, por exemplo, que eu vou tratar do tema Airbnb, a gente busca nunca ficar vinculado a Airbnb. Porque vamos supor que o Airbnb Locação temporária. Vamos supor que o Airbnb te possibilite fazer uma locação ali de 1 ano. Então, o Airbnb está equilibrado ali. Sim. Qual que é a questão? É quando nós, através daquele tipo de uso do imóvel, buscamos alterar a finalidade daquele condomínio. Então, eu já até discuti esse assunto com alguns condôminos e com pessoas no mercado, porque quando você, por exemplo, faz uma locação de 10 dias num condomínio, depois você faz outra locação de 15, depois você faz mais uma de 5, depois você faz uma de 10. Você está se utilizando da estrutura do condomínio de uma forma desproporcional que o próprio condomínio não foi, se ele tem a finalidade estritamente residencial, ele não foi projetado para aquilo. Então você está levando uma finalidade residencial para ou comercial ou de hospedagem, que além de todas as questões intrínsecas de estrutura, demandam questões legais diferentes. Ou seja, a normativa para um hotel é uma, a normativa para uma empresa de locações é outra, a normativa para um condomínio é outra. Então, o primeiro ponto é a gente separar as locações e os tipos de uso com a questão do Airbnb. Então, a gente usa para trazer essa... É um pouco mais lúdico falar, né? Airbnb, plataforma digitais. Porque foi eles que trouxe. Mas vamos trazer, assim, né? O que é mesmo. Então, são os tipos de locação. E aí você começa a discutir até quando é uma locação por curtíssima temporada, que é um termo que vem aí sendo utilizado pelas pessoas, por curtíssima temporada, por curta temporada e uma locação regular, a gente diria assim. E alguns condomínios se depararam com essas situações e o judiciário vem trabalhando hoje por uma ausência de legislação para ter entendimentos em casos específicos. Nós temos entendimentos judiciais em casos em concretos, né? Nós não temos uma coisa pacificada. Então, a última referência que nós temos e mais atual no judiciário é essa questão de que, em um caso em concreto, se entendeu que para esse tipo de utilização, que sai da finalidade do condomínio residencial para a finalidade comercial ou de hospedagem, necessita-se alteração na convenção, com um quórum específico, para que você possibilite esse tipo de prática. Qual que é a questão que todo mundo sofre? É conseguir avaliar na minúcia, caso a caso, qual é a linha, né? Então eu já tive condomínios que o pessoal em assembleia que determina, não, tá bom, a gente não consegue alterar a convenção agora, não está dando para alterar, mas a gente quer pelo menos determinar aqui algumas questões de como que a gente vai tratar isso. Tá então, de segurança, né? Diretrizes para isso, né? Eu vejo que isso é algo a ser discutido no foro de assembleia. Eu vejo que você falou da alteração, a alteração vai tratar sobre isso. Vão gerar muitas dúvidas essa própria alteração, não sabemos se ela vai evoluir ou não, mas hoje, como eu disse lá no começo, o principal ponto para todo síndico entender a questão dessas curtíssimas temporadas ou desvio de finalidade de condomínio é você tirar essa sombra do Airbnb. O Airbnb é simplesmente uma plataforma. Você tem que entender qual que é o conceito. E aí, quando a gente vai discutir isso no judiciário, todas as ações que a gente faz para discutir Airbnb, o que eu tento trazer é a finalidade. Veja, tem situações em concreto que você está claramente desviando a finalidade residencial do condomínio. Imagina assim, eu tive um condomínio que o condomínio todos os dias ele mandava para gerente a foto da CNH, do hóspede, ele chamava de hóspede e ele falava, tal pessoa, 3 dias. De repente, aquela gerente virou uma concierge. Ela teve que ficar só à disposição daquele condomínio para ficar... Então, não faz sentido. Não faz sentido. Vamos tomar cuidado com a finalidade. Se a gente está com a dúvida, veja a finalidade. Né? Se alugou pelo Airbnb ali um período considerável, uma situação em específico, ficou só
o Airbnb pela plataforma que eu digo, né? Avalie o caso em concreto. Mas nós temos condomínios que tem uma chuva de Airbnb. Todos os condôminos, assim, 20% da massa condominial está fazendo Airbnb e isso gera, óbvio, um conflito absurdo. E existe alguma sugestão para a gente impedir quem burla a situação? Porque assim, tem um condomínio que não é aceito o Airbnb. Na praia é muito comum locação por temporada, né? Sim, então, mas eu falo assim, vai ter um condomínio que não aceita. Até porque tem lá 99% das unidades habitadas. Habitantes, moradores. Mas eu tenho contumados. duas unidades que, na verdade, uma é fato, porque a gente já pegou o anúncio os próprios moradores descobrem o anúncio, porém, ele nunca fala que, ele sempre fala assim, tá vindo um casal de amigos meus, tá aqui o RG deles, eles vão ficar no apartamento esse fim de semana. Como que a gente impede isso? Porque assim, se eu tenho um apartamento, eu empresto ele para quem eu quiser, né? O que a gente faz lá é o seguinte, na verdade, a gente não cadastra facial, não cadastra nada. A partir do momento que é um amigo, é um visitante, Não usa área comum. não usa área comum, tal, mas ele tem o controle da garagem, que o cara dá, mas a gente sabe que aquilo foi uma locação, né? Mas eu não posso, como é que eu impeço ele de entre aspas, ele está emprestando o apartamento. Essa é uma linha muito tênue que vem sendo discutida pelos juristas com a questão do direito de propriedade e essa utilização desses imóveis, dessas unidades autônomas. Nesse caso, e tratando aí de uma forma mais genérica, você, veja, eu já fui muito questionado, mas está aqui o anúncio. O anúncio não quer dizer que aquilo se concretizou. Sim. O anúncio, em uma discussão judicial, por exemplo, ele pode ser um indício. Então, o que eu aconselho? Que você, junto com o seu corpo jurídico, se vocês estão desconfiando, que você trate primeiro numa assembleia, consolide aquele entendimento na assembleia, depois, juntando todos esses elementos, leve ao judiciário para pedir uma norma judicial. Porque assim, quando a gente tem dúvida como aplicar a norma, quem tem que nos orientar é o judiciário. Então, busca no judiciário, com todos esses elementos, veja, nós temos aqui as imagens de câmera, nós temos os acessos, nós temos a alta rotatividade, aí você demonstra alguns elementos que estão ligados mais a um caráter de realmente esconder, né? Porque não é... veja, você pode emprestar o seu apartamento, mas é comum emprestar todo final de semana para uma família diferente? Não é comum. Então, a sorte desse caso é que ele não é constante, tipo assim, ele passa um mês, um mês. Mas até para tentar apimentar aqui a discussão, na verdade, o que eu mais vejo do problema do Airbnb, além dessa coisa que o doutor já falou, é a segurança, que compromete a segurança do condomínio, né? Então, o que eu fazia nos condomínios que tinha? Eu meio que dificultava o cadastro, tipo, dificultava o acesso, que o cara cadastra, espera, manda a documentação, então a gente vai demorando isso daí. Onde eu moro, que eu não sou síndico, lá teve uma locação para Airbnb que uma quadrilha alugou. Saiu até a reportagem. A quadrilha alugou e fez furto nas unidades. Então, talvez o caminho seja conscientizar, né, os condôminos do risco que esse tipo de locação traz, né? Eu acho que assim, os condôminos eles têm que ter o entendimento disso e a regra do jogo ela tem que ser falada antes do jogo começar. Sim. Então, se você está num condomínio que, agora é uma opinião até mais pessoal, se você está num condomínio que a finalidade é residencial, você deve preservar os elementos que tornem aquele condomínio residencial. E condomínio residencial é para uma moradia, da família, das pessoas, de uma forma contínua, que demonstrem aí aqueles elementos mínimos de um lugar que tenha o sentido de lar, né? Quando você quer ganhar dinheiro com o seu imóvel de uma forma diferente daquela locação tradicional que nós conhecemos e que a lei traz, você não está atribuindo a sua unidade à finalidade residencial. Você está trazendo para ela um cunho diferente disso. E o síndico deve atuar como conseguir, porque também é um assunto novo, são questões novas, e esses desafios novos exigem novas interpretações. Gustavão, com essa dica, você pode encerrar o programa, agradecer, doutor Alex, aí, porque são 3 programas sensacionais. Você é louco, foi muito, muito bom mesmo. Gente, agradeço aqui, doutor Alex Braz,
pela participação. Foi muito bom, gravamos, né, por 3 semanas consecutivas aí temas importantíssimos. Hoje falamos sobre inadimplência, sobre Airbnb, demos algumas dicas aí. Gente, obrigado pela audiência. Pedimos aqui que compartilhem o nosso vídeo com o maior número de pessoas possível. Estamos nas plataformas de podcast e até o Esquece de próximo. dar o joinha. O joinha. Doutor, antes de encerrar, quer deixar um recado? Quer deixar mais... Não só agradecer vocês, agradecer toda a audiência de vocês, fico muito honrado aqui. Reitero o agradecimento, reitero aí os parabéns pela estrutura e organização. A gente vem aqui, que os convidados de vocês se sentem realmente em casa, e passar novamente as minhas redes sociais. Eu vou passar o meu Instagram novamente, quem quiser me seguir lá. A gente fala bastante sobre direito condominial, rotina de advocacia. Alex Braz, com Z, advogado. É isso, gente. Obrigado mais uma vez e até o próximo programa. Acabe com as surpresas por falta d'água. Chega de bombas quebradas sem aviso. Basta de alagamentos por transbordo. Diga sim ao SimHub e tem controle do sistema de água do seu condomínio na palma da mão e alertas pelo WhatsApp. Não perca mais água. Venha para SimHub. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.